Fala galera do Farol Tricolor, estamos aqui para esse vídeo gravado hoje, né? Estamos aqui na noite dessa quinta-feira, um dia depois de o nosso esquadrão ter sapecado 3-0 no Furacão, no Atlético Paranaense, num jogo interessantíssimo na Fonte Nova. Tivemos a satisfação, o prazer de estar presentes lá na Fonte. Eu fui com meu pai, com meu irmão, com o nosso querido Otávio, também do nosso clube de membros do Farol Tricolor, e uma galera mais, claro, muito grande acompanhando lá, que não teve um público tão elevado. Acredito que aquela derrota decepcionante contra o Grêmio, o feriado, os dois fatores tem contra o Remo e o feriado, os dois fatores tenham contribuído diretamente, mas foram 29 mil pessoas, entre eles nós que estávamos lá. E aí curtimos esse grande resultado, esse excelente resultado com o Bahia, voltando ali ao G4 e a avisar, inclusive, a primeira posição do campeonato, pai. É verdade. Um abraço para os amigos e amigas que nos acompanham, sem dúvida alguma. A família unida e com amigos bem próximos ao nosso lado, levou esses pés quentes para o jogo. O Bahia fez o que a gente espera, um jogo com personalidade. O Atlético vinha embalado, tinha metido 4-1 no Botafogo, era para ter feito mais, era para talvez nem ter tomado o gol, e vinha com 3 resultados de triunfo, uma sequência com 3 triunfos consecutivos, e vinha embalado com o seu atacante artilheiro, com jogadores que marcam bem, combatem bem, mas o Bahia fez o jogo dele. É verdade que houve lances em que o próprio Rogério Ceni admitiu, a um certo período da partida, o Atlético Paranaense chegou a ameaçar, o Furacão chegou a ameaçar. Mas, de toda sorte, além do Bahia estar bem sintonizado com o jogo, tem que ter isso também em futebol, que às vezes o time desliga, às vezes o jogador é mais inconsequente, mas o time estava empenhado, o Bahia ontem, em chegar àquele ótimo resultado que foi de fato, e foi goleada. Tem quem chame 3-0 como não goleada, chame goleada a partir de 4 gols, mesmo 4-1 que é a diferença de 3 gols, a partir daí muitos chamam de goleada só a partir daí, mas 3-0 é goleada mesmo. Também acho. Então, foi lá, sacudimos e mandamos bem. O que eu disse foi o que o Rogério Ceni falou, mas na sequência, logo depois da nossa chamadinha, da nossa vinheta, a gente traz mais detalhes. A coisa do Bahia ter fraquejado em alguns instantes da partida. E se os caras do Atlético Paranaense estivessem inspirados, poderíamos ter tomado um gol. Beleza, vamos tocar nessa vinheta então para iniciar oficialmente esse vídeo do Farol Tricolor que está chegando. Olha ela aí. Pois é, mais um vídeo aqui do nosso Farol Tricolor. Claro, vou pedir de imediato, como de costume, a você, amigo, amiga Tricolor, que deixe o seu like, seu joinha, seu positivo, se inscreva no canal e ative as notificações. Tudo isso é de graça e aumenta muito a nossa divulgação, né? Tanto para as outras pessoas a partir do like, quanto para você mesmo saber de cada conteúdo que a gente vem a postar aqui no nosso Farol Tricolor. Ainda estou um pouco rouco de ontem, claro. Que apesar da gente ter ganho o jogo, além de ter gritado 3 gols, eu também tive que dar umas broncas no time, né? Porque eu sempre digo que eu vou para o estádio para trabalhar. Quando eu vou para a Fonte Nova, se fosse para ter um deleite, eu estava vendo Champions League. Eu vou ver o Bahia para trabalhar pelo time. Então eu reclamo, eu grito, eu xingo, eu faço de tudo na Fonte Nova para a gente colocar o Bahia nos trilhos aí e a gente conseguir ajudar o esquadrão, como aconteceu ontem com esses 3-0 muito importantes, muito interessantes, né? E claro, você também pode fazer parte do nosso clube de membros, como o nosso Otávio, que estava lá ontem com a gente, assistiu o jogo ao nosso lado. Então foi muito legal também a participação, gente muito boa. Então tivemos ainda essa companhia ilustre na nossa Fonte Nova, dele e de um amigo também que estava lá conosco. Então foi muito legal a participação também. E, acima de tudo, pé quente, resultado positivo. E voltamos felizes para casa. Pai, deixa eu colocar na tela, como de costume, a nossa tabela do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. E hoje tem jogos, né? Hoje tem jogos que traz ali o Bahia de volta ao G4, né? E com, digamos, com boas perspectivas, né?
Porque a depender do que aconteça hoje, o Bahia pode até disputar a liderança no final de semana contra o Palmeiras aqui na Fonte Nova, jogo mais uma vez na Fonte Nova do nosso esquadrão. Tá aí a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro, mas é claro, é bom falar, a gente vai falar daqui a pouquinho dos jogos que estão acontecendo e dos que ainda vão acontecer na noite dessa quinta-feira, porque estamos gravando aqui por volta das 7h30. Então, a gente tem ali o Bahia que subiu para terceiro lugar. Se não fosse o triunfo do Fluminense, poderia ir até para vice-liderança. Mas o Bahia está em terceiro com uma excelente campanha. Sim. É bom que se diga, porque o Fluminense, por exemplo, está com 9 jogos. O São Paulo, que está com o mesmo número de pontos, com 9 jogos. O Atlético Paranaense, que vencemos com 9 jogos. Então a campanha do Bahia, é claro que é de se destacar, porque são 8 jogos, 5 triunfos, 2 empates e 1 derrota. E ontem, pelo menos, recompusemos nosso saldo de gols. Tinha sido abalado a partir do confronto contra o Remo. Então são 12 gols marcados, 7 gols sofridos, saldo de gols de 5, 70% de aproveitamento, que é aproveitamento de quem luta pelo título brasileiro no final do campeonato. Então é indiscutivelmente uma campanha interessantíssima do Bahia. É verdade, eu espero que o que aconteceu no jogo do Bahia contra o Remo, lá na capital paraense, tenha sido tipo aquela coisa do carro, né? Você tem um carro e às vezes dá uma arranhada. Isso aí não compromete o desempenho, você não perde o carro, não tem danos totais, esse negócio todo. Um arranhão que não tenha sido profundo, sem dúvida nenhuma, é chato, sem dúvida nenhuma, foi assim, inclusive desanimador para alguns amigos meus, por exemplo. Meu amigo Cid, por exemplo, meu vizinho, disse: não vou não, estou chateado, não sei o quê. Não tira a razão, e o próprio público não compareceu no número habitual do Bahia. Verdade. É certo que era Bahia Atlético Paranaense, um clube que não tem torcida nacional. Sim. Em número expressivo. Tem um número expressivo no Paraná. Sim. A maior prova foi que ontem no estádio a gente contava a dedo os presentes. Verdade. Então, e arriscado a contar mais do que o número que tinha. E no caso deles, poderiam até vir para Salvador passar o feriadão por aqui na praia, né? Podia sim. Mas é bem isso. Mas de toda sorte eles têm um torcedor lá em Valência. Não, em Madrid. Em Madrid. O nosso Marcinho. Sim. O marido da Loló. Sim. Mas é bem isso aí. Então, é um jogo que o Bahia vindo desse resultado, eu fiz essa brincadeira para dar uma sequência mais aliviada também. O Bahia vindo de um resultado altamente negativo, mas nesse instante, pelo menos por enquanto, Santos 0, Remo 0. O Remo é um candidatíssimo ao rebaixamento. O Bahia perdeu aquele jogo, mas existem aqueles chamados acidentes de percurso. Sim. Espero que tenha sido só esse. Deixa eu só atualizar que você falou do placar, mas pode ter mudado já, vamos ver. Aí tá Santos 0, Remo 0 de fato, mas o Atlético dando 2-0 na Chapecoense. Aqui já, né, já teve atualização ao rebaixamento. Ao vivo embaixo ali que você pega bem aí. Clica aí que você mas aí a gente vai perder a telinha aqui, que é onde a gente está, mas vamos só para conferir mesmo, continua esse placar. E só para falar, estamos aqui o Santos fazendo 1-0 aí, 19h40 aqui da noite a gente está fazendo esse vídeo, aqui notícia de gol do Santos, então aparentemente Santos 1-0 e Atlético Mineiro fazendo 2-0 na Chapecoense, as informações aqui de momento, né? Mas lembrando da tabela do Campeonato Brasileiro, lembrando do Bahia em terceiro, atrás só no momento de Fluminense e Palmeiras, mas hoje jogam Flamengo, né, que pode ultrapassar o Bahia, e o Palmeiras está jogando também. Deixa eu ver se alguém mais pode ultrapassar o Bahia dos jogos pendentes. Né? Não. Grêmio, Bragantino, não. Atlético Mineiro também não. Então não. O que der, o Bahia continua em terceiro lugar. No máximo quarto, né? O Flamengo pode passar. O Flamengo pode passar. Verdade, o Flamengo já tá o Flamengo com um triunfo simples, o Flamengo ultrapassa o Bahia, porque o saldo de gols já é 8. Né? E o Bahia tem um saldo de gols de 5. Então, se o Flamengo ganhar, vai para o mesmo número de triunfos, o saldo de gols ficaria melhor, obrigatoriamente. Então, o Bahia pode cair no máximo para quarto, mas termina a rodada no G4. G4, exatamente. E o Flamengo tem lá seus desfalques por conta de data FIFA, jogadores que atuam em suas seleções e tudo mais. É isso aí. Então, o panorama da tabela do Campeonato Brasileiro no momento é esse. Vamos voltar para a nossa tela principal aqui.
para lembrar a galera de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações, enquanto nós colocamos na tela aqui a escalação agora, a escalação do Bahia. Olha aí. Uma escalação de poucas surpresas, né? Uma escalação dentro do esperado. Com uma grande surpresa. Qual foi a grande surpresa? O gol. Ah, essa é verdade. Pensei mais nos jogadores de linha, agora no gol ninguém, acho que pouquíssima gente esperava a escalação de Léo Vieira já para esse jogo. Eu falei no pré-jogo, mas ainda disse assim, tem duas aí, é bom que a gente fala hoje em dia, e muitas vezes o cara diz, não, é o engenheiro de obras prontas. Eu digo, olha, está sem ritmo de jogo, que é João Paulo, que já está aqui. E o outro que acabou de chegar, mas tem ritmo de jogo, está jogando para o brasileiro. Está aí no farol, mas não esperava, sinceramente, não esperava. Sim, essa é a surpresa de fato no gol, a escalação de Léo Vieira, que tinha acabado de chegar na semana anterior ao jogo, que Léo Vieira tinha chegado, e ele já está no gol, né? Foi colocado no gol do Bahia, só pra gente cantar aqui a escalação que está na tela pra galera que acompanha vendo o farol, mas pra galera que acompanha ouvindo, só pra gente lembrar como foi que o Bahia entrou em campo. Foi com Léo Vieira, essa grande surpresa da escalação, Acevedo na lateral direita, o retorno de David Duarte na zaga central, muito bem no jogo, Ramos Mingo também muito bem no jogo, Luciano Juba na lateral esquerda, e no meio de campo Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, na frente Kiki Oliveira, Eric Pulga e Everaldo. Olha aí, Everaldo, com 2 gols. Queima minha língua, Everaldo, nunca critiquei, fazendo 2 aí para garantir esse triunfo tricolor, logicamente numa atuação destacada, que ainda teve um pênalti sofrido, que foi anulado depois de olhar lá no VAR, um pênalti essencialmente duvidoso, né, ali, e a gente, né, acompanhando ali do estádio, né, ficamos muito na dúvida, com a impressão maior de pênalti. E muito próximo do lance, hein? Muito maior de pênalti, mas eu vi que o negócio foi meio controverso, assim, muita gente achou que foi pênalti, outras pessoas disseram que não, mas, de todo modo, mais um lance que favoreceria o Bahia para virar ali no intervalo já com 3-0, mas o 2-0 foi muito bom e o Bahia soube conduzir muito bem na segunda etapa, ao contrário do que fez no primeiro tempo. É verdade. Né? A vantagem que construiu, com poucas oportunidades para o Atlético de todo modo, mas o Atlético teve um controle maior do jogo na primeira etapa. Né? E o jogo, a vantagem do Tricolor foi construída logo no iniciozinho do jogo, belíssima trama de ataque do Bahia, com o Eric Pulga iniciando a jogada. Aliás, eu vou recapitular um pouco a jogada. O Bahia ia tomar um contra-ataque mortífero, que Acevedo anulou a jogada com precisão, com um toque só, tirou a bola que estava enfiada em profundidade para o atacante Viveiros. E aí o Bahia construiu a jogada e chegou a Eric Pulga, ele toca para Jean Lucas em profundidade, Jean Lucas se projetou muito bem, Jean Lucas cortou muito bem também o defensor, faz o cruzamento, Everaldo, oportunista, se antecipou ao zagueiro e cumprimentou lá o goleirão Santos para fazer 1-0 aos 2 minutos do primeiro tempo, né, dando de imediato essa alegria para a torcida do Esquadrão, inclusive nós que estávamos presentes lá na fonte. Pai, belo gol, né? Belo gol, e eu conversava com o nosso amigo Norberto Izaga, queridíssimo amigo e irmão, e ele mandou uma mensagem que achou, ele botou, será que trocando mensagem de WhatsApp, será que essa melhora do Everaldo se deve ao tempo que ele passou no Fluminense? Eu disse, olha, eu não acho isso. Eu acho que a melhora se deu porque ele fica na área. O jogo de Rogério Ceni para Everaldo, ao tempo que Everaldo estava aqui antes de ir para o Fluminense, sai para buscar o jogo. E não é a dele. Ele não tem habilidade. Jogava quase de ponta. Pois ele mostrou que dentro da área, aquela bola ali de cabeça, o gol foi um trabalho lindíssimo do Jean Lucas, botou o cara para dançar, o cara já estava quase no aeroporto voltando para pegar o avião para Bela Curitiba, um drible retado, acho que foi o zagueirão, foi o zagueiro. Eu não lembro quem foi, mas o lance, belíssimo lance. Mas eu consigo ver daqui a pouco, mas vamos deixar para lá, vale o nosso. Então, bem, esse lance aí de Everaldo, e daqui a pouco você fala do segundo gol, um outro lance também que ele pegou na área, recebeu inicialmente, Jean Lucas ia passar para ele, não ia chegar para ele, o Juba intercepta, passa para ele, dá um giro no corpo, vira e manda pro gol, mas você fala isso daqui a pouco. Eu estou antecipando para dizer o que eu falei com meu amigo Izaga, meu amigo Norberto. É muito mais porque ele está habitando uma área que ele conhece, ali é o habitat dele. Ele bem conhece aquilo, se ele é um grande atacante, se ele é um grande artilheiro, essa é uma outra conversa. Mas que ali por dentro
até pelo físico que ele tem, pela experiência que tem. Vá, continue, interrompi. Beleza. Não, aí foi isso. É porque nesse intervalo entre o primeiro e o segundo gol do Bahia, o Atlético Paranaense foi mais time em campo. Foi. Né? Então, por quase toda a primeira etapa, isso. quase toda a primeira etapa, a gente viu um Atlético fazendo um jogo semelhante ao que o Bahia gosta de fazer, com a posse de bola, troca de passes no campo de ataque e tudo mais. Então o Atlético teve um controle do jogo, mas é aquele controle com poucas alternativas criadas, inclusive como acontece para o Bahia. De destaque, uma falta cobrada por Mendonça, a bola bateu no travessão. Um outro lance pelo lado esquerdo do ataque, né, deles, né, de jogada de linha de fundo cruzado que o goleiro interceptou, e algumas outras boas saídas de Léo Vieira para cobertura da área, né, de passe em profundidade. O Atlético chegava bem, mas não conseguia finalizar com perigo em toda a primeira etapa. Essa foi mais ou menos a dinâmica, esse foi o panorama do primeiro tempo. Mas só para eu resgatar aqui, informação aqui do site SofaScore sobre a posse de bola do confronto. Deixa eu só dar uma olhada aqui na estatística, só para a gente lembrar como foi do primeiro tempo e do segundo tempo, porque impressionou como o Atlético teve a bola contra um time que geralmente controla a posse de bola no jogo, que é o Bahia. Deixa eu só retomar aqui para a gente, só para dar essa informação que eu acho interessante. Né? Tá meio lentinho aqui a nossa consulta. Deixa eu ver a posse de bola aqui na primeira etapa. Tá dando que até o Bahia teve um pouco mais, mas nesse momento pós-gol, até a metade do jogo ali, né, até a metade do primeiro tempo, o Atlético foi bem dominante em relação à posse de bola. Mas o Bahia soube sofrer, como se diz hoje, né, que a conversa é sempre essa aí, que soube sofrer, não soube sofrer. Então o Bahia de fato soube sofrer. E no fim do primeiro tempo, depois do gol, aí sim o Atlético deu uma balançada. Teve o gol como que você já descreveu. No momento a gente nem entendeu, porque o cara disse que estava traçando as linhas. Mas vendo no replay, realmente, o momento que Juba participa do lance, ele estava bem próximo do último homem da defesa do Atlético Paranaense. Por isso, não o lance de Everaldo, nem o início da jogada, mas naquele momento foi traçada a linha e verificou-se que Juba não estava impedido de fato. Grande trabalho de Everaldo, protegeu bem, girou bem, finalizou bem e fez o segundo gol. Pouco depois, o Atlético ainda meio zonzo, Everton Ribeiro achou um passe espetacular para Kiki Oliveira, que chutou para a defesa de Santos, e assim terminou o primeiro tempo. Já na segunda etapa, uma história bem diferente do jogo. O Atlético não conseguiu o controle da partida como tinha conseguido no primeiro tempo, mas teve algumas alternativas, algumas possibilidades ali em jogadas que chegaram até a intermediária ofensiva com possibilidade de chute, só que todas as vezes chutou mal. Finalizou mal de meia distância o Atlético Paranaense, com isso não gerando tanto perigo para o gol do Bahia. De resto, mais um lance de grande saída de Léo Vieira na segunda etapa. O Atlético, só para lembrar, que fez 3 mudanças na volta do segundo tempo. E aí vem as mudanças do Bahia, e na minha opinião, aí sim, para mim vale destacar muito, o Rogério Ceni acertou em todas. Coisa que raramente acontece, mas todo mundo que a gente estava no estádio falando, ele pode fazer isso. Seria bom que ele fizesse isso. Ele fez exatamente o que a gente estava pensando. Colocou Eric no lugar de Caio Alexandre. Eric, inclusive, no início não esteve bem, mas depois achou mais o ritmo do jogo. Aí depois ele colocou Michel Araújo e Ademir nos lugares de Everton Ribeiro, já cansado, e Eric Pulga. Coisa que meu pai, inclusive, falou lá. Eu tiraria mais Pulga do que Kiki por causa da recomposição do pique que ele está dando, que ele está chegando mais junto, o próprio corpo, né? A possibilidade dele de chegar a se impor fisicamente, e foi o que aconteceu. E depois ele tirou aí muito mais para uma composição de fim de jogo, Everaldo para o William José entrar, e Kiki Oliveira para Iago Bordu, que desse jogo, na situação que estava, faz sentido colocar Iago Borduque para reforçar aquele lado ali do campo, né, na saída de Kiki, até para dar um novo fôlego. Uma mudança tática, inclusive. Sim. E o Bahia foi premiado no final. Falei que esse gol no final é uma delícia, né? A gente já está indo para o estádio feliz com 2-0, mas fica um pouquinho mais feliz ainda com aquele terceiro gol, que o Bahia, a galera do estádio ficou retada com um recuo de bola para o campo de defesa, mas eu falei, não, a essa altura tá bom 2-0, não tem problema recuar. Mas o Bahia ainda voltou ao campo de ataque, trocando passe por mais de 30 segundos. E aí, Luciano Juba achou um passe muito bom para Iago Borduque. O goleirão Santos saiu, travou e voltou para o próprio Juba bater com gol vazio para fazer 3-0 e dar números
finais a esse confronto com resultado importantíssimo para o esquadrão, pai. Foi, e é uma movimentação que a gente tem como agrado. Você disse bem, alguns se zangaram nessa bola que foi atrasada. Eu disse, pô, o jogo tá ganho, e teve uma hora que o Bahia tocou essa bola com maestria. Sim. Deixou o time do Atlético Paranaense com mais paz no bobinho, como quem sabe jogar e vai no bobinho. Tome lá, mas sem menosprezar, jogando como quem jogar de um lado para o outro, porque eles já estão cansados, eles não conseguiram fazer o combate, não dá para combater aquela hora do jogo. Então aquele negócio, furou a bola, como diz o argentino, sem furar, no sentido figurado que eu estou dizendo. Sim. Então a bola não esquentava no pé dos jogadores do Bahia. Então teve essa boa postura que realmente encantou. Agora, é verdade que também perdemos outras chances. O bom Kiko Oliveira chegou de cara com o goleiro 2 vezes e chutou com força. Se ele cobre o goleiro, se dá aquele toquinho malvado, sim, com desprezo, ele fazia 2 gols. Veraldo perdeu uma grande chance de contra-ataque também. Perdeu uma outra, tempo, ele podia ter chutado e tocou do meio. Bem lembrado. Os caras andaram perdendo pontaria, andaram dando chute pro gol, mas sem pontaria. Sim. No fim do jogo, por exemplo, já estava 3-0 pra gente, não. Acho que não. Não, 2-0. 3-0 foi no último lance. Mas vou dizer qual foi o lance. Uma bola que vem para a defesa e foi quem fez aquilo? David Duarte. Ele corta assim para meia-lua. Ele faz um corte para aqui, para meia-lua. O cara vê acende no gol, mal chutado e tudo mais. Sim. David Duarte fez uma boa partida. Sim. Mas esse lance é o tipo de lance que não se pode dar bobeira. Se está 0-0, o cara acerta o pé, a coisa complica para nós. Beleza. De voltar na nossa tela, lembrar a galera do like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E vamos agora para aquele quadro já famoso aqui do nosso Farol Tricolor, que são as notas do professor. Olha lá a vinhetinha para o nosso amigo Carlos, também que é fã da vinhetinha, ó. Fernando Cabuz. Notas do professor Cabuz, colocando na tela aqui a escalação do Bahia mais uma vez, para começar pela boa estreia de Léo Vieira, pai. É uma boa estreia. Uma boa estreia. Mostrou frieza pela própria experiência, mas uma frieza com um toque de segurança. Às vezes o cara é frio porque ele fura, porque ele falha, porque ele toma um frango e continua jogando, se fosse o goleiro. Mas ele mostrou frieza e com segurança. Alguns lances que nós estávamos juntos, éramos 5 ontem. Sim. E aí um lance mais perigoso, um olha para o outro olha para um e o goleiro sai lá e encaixa. Eu gostei da estreia, fez uma boa partida. Eu dou a nota 7 para ele. Maravilha, porque ainda não conheço. Pode ser um dia só e dizer, pô, o cara coisa. Não foi tão exigido. Santos foi muito mais exigido. Muito mais exigido. O jogo, mas quando foi chamado ao serviço, muito tranquilo, muito seguro, realmente passou uma boa impressão inicial. E atento ao jogo. Você vê que tem um lance que a defesa foi, vai, não vai, cadê ele? Ele já chegou, sim, como dizia antigamente, encaixa. Beleza. Acevedo e Luciano Juba nas laterais. Muito bons. Eu fico impressionado como tem alguns aí que na avaliação de Acevedo são muito rigorosos, não é? São mais aliviados com um e com o outro. Teve até um aí que mostrou-se sentido, como se ele fosse o próprio Roman Gomes. Vai depreciar o jogador. Sinto muito, eu quero valorizar o Bahia. Se Acevedo é melhor do que Gilberto e Roman Gomes juntos, e Gilberto já está recuperado. Sim. E vai continuar com Acevedo, é Acevedo e tchau. Sinto muito, quando não der para Acevedo, vai outro. Mas algumas pessoas são muito sensíveis e chegam a ficar sentidas como se fosse o próprio Roman. Eu dou 8 para Acevedo, que não fez um primor de jogo técnico e tudo mais, mas um primor de vibração, um primor de entrega no jogo, um primor de aplicação, de disciplina tática admirável. 8 para ele. E Luciano Juba, outro lateral. Ainda fez um gol daquele. Deu aquele passe para o segundo gol, para o próprio Everaldo, que seria praticamente uma bola perdida, porque era o que Jean Lucas encaixou. 8 para ele, ou 9, talvez até 9 para Juba. Talvez 9 para Juba. Ainda foi... Seria duro para Acevedo, né? 8 para cada um tá bom. Beleza. Na zaga, David Duarte e Ramos Mingo. Achei Ramos Mingo ontem melhor do que o companheiro. O companheiro, porque ontem foi David Duarte e vinha sendo o Gabriel Xavier. Gabriel vem estando melhor do que... Até eu tomei o gol também. Sim. O Gabriel vem estando melhor do que ele. Eu dou pela aplicação, por isso, mas com algumas falhas. Eu dou um 7 para o David Duarte, dou 8 para Ramos Mingo.
Eu concordo com as notas. Eu destaco o David Duarte em um lance específico, que eu achei que ia ser gol do Atlético, contra-ataque em velocidade, puxado ali pelo atacante principal, pelo Viveiros, né? Sim. Que ele tocou na frente, David Duarte, eu falei, pô, David Duarte não vai conseguir acompanhar. David Duarte deu um bote preciso ali e desarmou num lance muito importante, porque era no meados do segundo tempo e um gol do Atlético ali poderia mudar o jogo. Mas também achei Ramos Mingo, na média, melhor do que David Duarte, concordo plenamente com a avaliação. Meio de campo começando com Caio Alexandre. Não, tá, visivelmente estava junto e comentava isso, inclusive com torcedores que se tornaram amigos nossos ali, eu nem conhecendo, nem Diego, nem a turma, mas assim, concordando. O Caio Alexandre tem a sua contribuição, é um jogador útil, mas não dá para fazer um jogo de pegada. O Caio Alexandre, no momento, é muito mais um jogador para segundo tempo, com muita utilidade, mas não comprometeu, tanto que precisou ser substituído. Sim. Eu dou um 6 para Caio Alexandre. Acho que sim, concordo com a nota. Jean Lucas, bom jogo de Jean Lucas na minha visão. Muito bom jogo de Jean Lucas. Muito bom jogo de Jean Lucas. Ficando no meio campo quando precisava, Jean Lucas mudou a postura tática dele. Ele andou fazendo os gols que ele nunca tinha feito na vida quando chegou ao Bahia. Marcou mais gols na chegada ao Bahia do que o tempo todo que ele andou jogando futebol. Sim. Então se entusiasmou e se picava para o ataque. Hoje em dia ele está dosando mais. Eu dou uma nota 8 para Jean Lucas. Também. Acho que Jean Lucas merece a nota 8. Grande partida, além da grande jogada do primeiro gol e assistência na conta. Everton Ribeiro. Sem dúvida, o craque do time, mas não começou bem a partida. Foi. Não começou, tanto que a gente começou, poxa, Everton não está bem hoje, mas em pouco tempo ele se arrumou do jogo e com sua experiência, foi importantíssimo. Deu 2 passes ali na frente, que você diz assim, pô, só isso aí já... Sim. Esses 2 passes são passes para 10. Sim. A nota dele seria 7, mas pela dinâmica que ele conseguiu imprimir, eu vou dar 8 também para o Everton Ribeiro. Eu fico com 7 para Everton Ribeiro. 7 seria 10. O trio de ataque começando com Kiki Oliveira. Bem Kiki Oliveira, hein? Bem Kiki Oliveira. Aquele negócio, jogador que não serve para o Grêmio e é bom, pode mandar para aqui que a gente pega. Foi Tassiano e agora Kiki Oliveira. Combativo o tempo todo, já não é menino, está com 25 Kiki. Não, 23. 23, então ainda é muito novo. Mas ainda assim tem gente nova que não dá metade do pique que ele dá para o time. Destacado, inclusive, aí na foto de divulgação do jogo, da escalação. Então esteve muito bem. Eu dou 8 também para Kiki Oliveira. Não esteve nesse nível, seria 7 ou 8, mas pela entrega, por passar, olha, é assim que eu vou, é assim que eu... Andou errando mais no fim, mas estava cansadíssimo, jogou a partida toda. E se esforçando muito o jogo todo. E 2 vezes de frente. Eu não dou 8 por isso, eu daria 7 por isso, por causa das oportunidades perdidas. Da mesma maneira que eu não dei 8 mais um jogo destacado. 2 vezes de cara não pode perder aquele gol, tem que ser mais treinado, tem que pegar, como eu disse, pegar uns DVDs aí de Romário. Eu sei que é muito, não estou para nenhum louco dizer que Cabu está comparando Kiki com o Romário, não, mas aquelas chances que ele pegou ali, é que eu brinco sempre, o Romário era um jogador tão fantástico que nenhum locutor podia dizer o goleiro cresceu na frente de Romário. Porque hoje em dia, desde aquele tempo, algum tempo, desde o tempo Romário, goleiro cresceu porque o cara chutou praticamente em cima. Chutou com força, mas bateu no goleiro. Então o goleiro caiu ali com calminha, dá um toque por baixo, é saco. O gol do desprezo, aquele gol que se esconde desprezo e depois o gol é 7 para você ver. Eric Pulga. 8 para Eric Pulga. Dá um duro retado, mas com muito efeito. Muito efeito. A diferença de Eric Pulga para o Kiki Oliveira não é pela entrega, é pelo resultado mais próximo. Então, o Pulga está voltando àquele tempo de quando ele chegou ao Bahia. Melhorou nos últimos jogos, né, pai? Sim. Funcionando bem, tocando bem, participando bem, se posicionando bem, porque às vezes ele corria demais do ataque para voltar para a defesa. Hoje, a gente estava de perto ontem e viu, tem alguns instantes ele ficava no meio do campo. Sim. E naquele meio de campo ele trabalhava bem, cobria o lateral, apoiava o próprio meio de campo, aparecia no ataque. 8 para Pulga. E Everaldo? Dá licença. Fez 2, não é? 2 importantes, 2 da largada. O primeiro dificílimo. Foi. Aquele primeiro é de atacante, aquele dividido na cabeça. Excelente leitura do lance. Total, não é? Sim. Total. Todos os méritos também, méritos bem divididos com o Jean Lucas. Mas a presença dele, o excelente trabalho de Jean Lucas, driblando o becão lá dos caras. A escalação dos caras tem aqui com número. O número do cara parece que é com 4, terminava com 4. Não. Aguirre
A Gui foi 33, Teran 13. Talvez Teran pelo posicionamento, viu? Talvez Teran, que joga ali pelo lado direito da defesa, pode ter sido ele. Ou o próprio Luiz Gustavo que estava por ali também. Bom, o que seja, aquele risco fantástico que ele deu seria perdido se Everaldo não aparece e bota ali o saco. O segundo gol também. E outras boas presenças, dando bons passes, fazendo bem o pivô, que não é muito o estilo dele. O pivô é mais de William José no estilo. 8 para ele. Achei que você ia dar 9. Eu, pelos 2 gols, eu dou 9 para Everaldo. Então ele acompanha. Então, é verdade, é para ser pelo justo, né? Ganhou o jogo com os 2 gols. Com os 2 gols, eu acho que o Everaldo merece esse 9. É verdade. Andou dando uma rateada ali, mas só pelos 2 gols. Sim. Quem entrou no jogo, eu vou falar 1 a 1, você vai dando a nota se couber, né? Eric. Começou mal. Sim. Eric, que a gente pedia no intervalo e a gente já no grito com o Rouquidão. Bote Eric. E a Rouquidão veio porque eu fiquei pedindo para colocar o Eric. Começou mal, mas depois mostrou o serviço que ele sempre faz com muita habilidade. E me pareceu, e dizia a você e aos meninos, a família e aos amigos próximos que estavam do jogo, eu dizia que parece que Eric quis mostrar muito, logo que entrou em campo, para dizer, tá vendo, Atlético Paranaense? Vocês não acreditarem em mim, eu estou bem aqui. Mas depois ele começou a fazer o simples, começou a dominar, deu 2 passes ali na frente também bons, 7 para ele. Beleza. Deixa eu ver quem entrou também, vamos ver na ordem aqui. Depois entraram Michel Araújo. Ainda fez alguma coisa, rendeu, andou meio perdido, meio a meio do que teve em campo, 6. Eu dou 7 para o Michel Araújo. Gostei da entrada dele. Achei que fez diferença na dinâmica do time. Porque Everton já estava cansado e o Michel Araújo, lógico, longe de ter a metade da técnica. Mas na movimentação, na composição, ajudou bastante no segundo tempo. Mantenho 6, mas entendo só 9. Ademir. 4. Muito mal. Muito mal, Ademir. Segue muito mal. A gente vai lá, fumacinha. E era jogo para ele. Recebeu as 3 bolas que ano passado ele passaria pelo defensor. Do estilo dele, ainda ciscou, o cara tomava. Ciscou, o cara tomava. Ou seja, aquela jogada dele tá manjada. Ele tem que ter um outro tipo de trabalho, por exemplo. Daquela faz que vai ciscar para passar pelo cara, toque e corre para receber. Porque aquela de tocar já tá manjada. O cara tira mesmo. Isso é dos caras que observam o adversário. Viu? Concordo. Muito mal no jogo, Ademir. William José e Iago Borduca entraram muito no final, né? Complicado da nota. Vamos ficar sem nota. Então vamos voltar aqui para nossa tela principal para você arrematar com a nota de Rogério Ceni. Eu dou um 8 para Rogério Ceni. 8 ou 9, mas teve aquela pane, aquele instantezinho que ele reconheceu. Eu dou um 8 para ele e não tirei a pena de dar um 9. Eu vou dar um 9 para não parecer, para nada de não parecer, não, porque mereceu 9 mesmo. Sim. Vou dar um 9 para ele porque conseguiu armar o time que teve ontem visivelmente o que aconteceu, até pelas substituições que nós concordamos com todas. Foi. Cantamos a pedra ali conversando com o Diego, com o Bernardo, com o Otávio, com o pessoal também. E o nosso outro amigo, que agora me escapou o nome, uma pessoa que era muito bem, mas agora escapou o nome, tempo que eu não vejo. E eu comentava, podia botar esse. Até o Diego tá junto de mim, eu conversando com o Diego. Sim. Os outros também estavam, mas o Diego estava mais assim, conversando, os outros estavam conversando entre eles. Algumas vezes conversávamos juntos. Eu disse, eu botava o Ademir no jogo, acreditando que o Ademir pudesse dar um calor. Sim. Descansava Eric Pulga. Sim. E jogava Kik pro lado esquerdo. Ele fez exatamente isso. Bote Tiricaio, Alexandre e bote Eric. Ele fez isso. Verdade. Então, foi bem. Eu dou uma nota 9. 9 para Rogério Ceni, teve merecimento nisso, e ainda quando foi abordado sobre utilizar perdoe, ia me perdendo o que eu queria falar, a opção para o gol. Sim. A opção para o gol, ele ainda deu uma justificativa boa. Se eu conseguir aqui, se for para veja como é que está o placar aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar o que ele falou, que foi interessante. Como é que está o placar dos jogos, os dois aqui. Ele falou um negócio, ele elogiou a produção do Bahia e explicou a mudança do gol. Eu gosto. Galo 3-0 na Chapecoense, Santos continua 1-0 no Remo. Né, ali foi início de segundo tempo nas partidas, né, começaram às 19 horas, a gente está terminando aqui por volta das 20. Ele disse exatamente isso, sobre a questão da opção por Léo do gol. Sim. Ele disse, ritmo de jogo. Léo vinha jogando muitos jogos em sequência, poderia ter ido com o João Paulo, foi uma opção minha, lá dele, Rogério Ceni. Eu e o Duda, que é o Duda Barjão, o treinador de goleiros,
que trabalhou mais com o Léo diretamente, 3 treinamentos. João tinha visto 7 jogos. Foi uma decisão difícil. Trabalhei com o Léo faz 12 anos, vejo pela TV, é um cara tranquilo, calmo. Sim. Principal fator foi o ritmo de jogo. Achei que ficou um argumento que cabia. E deu certo, né? E foi difícil essa Inegavelmente deu decisão. certo. E foi difícil essa decisão. Se ele fosse na de sempre, não, eu vou ficar por aqui, eu tinha que botar. Você já pensou se eu tiro o João? Ah, porque o Léo tem que treinar o modelo de jogo. Eu tinha que esperar, então não podia fazer, tinha que ser assim, então. Pois 9 é. mesmo. Maravilha. Muito obrigado, galera, pela audiência. Lembra aí de deixar o seu like se você ainda não deixou, se inscrever no canal e ativar as notificações. A gente volta muito provavelmente no domingo pela manhã com o pré-jogo desse Bahia e Palmeiras que promete e muito. E esse será um jogo mais difícil ainda. Só para falar um pouquinho e rapidamente sobre a arbitragem. Esse negócio do árbitro está diante da jogada. Ele está em cima do lance. Se ele está no meio do campo, marcou por instinto, eu acho que foi isso. Ele está em cima do lance. Pênalti, Everaldo. Para mim, pênalti mesmo. Se não fosse, eu dizia. Não tem esse negócio. A gente torce, mas não distorce aqui no Farol. Então vem um tal de Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, na CBF, vem e convence o cara que viu o lance, ainda dá amarelo por simulação de Everaldo. Quer dizer, é isso que a CBF tem que ver, o presidente Samir, tem que ver esse Carlos Eduardo Nunes Braga do Rio de Janeiro, outros jogos, se é que ele vai ser VAR ainda, não é? Porque esse VAR de tipo Carlos Eduardo Nunes Braga pode ser entendido como VAR. Vou atrapalhar a arbitragem. Vou atrapalhar junto aos dois. Porque tem que ver esse cara, porque se o critério dele é esse, então ele não pode continuar. Porque todo jogo que for pênalti ele não marcar, porque achou que o cara simulou. Porque para achar que simulou num lance como aquele, vendo por televisão, então se esse é o critério dele, não pode. Se ele se atrapalhou no jogo, se não, aquele jogo ele achou que foi e tudo mais. Mas todo lance que é pênalti, quase todo lance que é pênalti, dá para imaginar que foi simulado. Se o cara está com televisão, 20 imagens, não sei o que, tudo bem. Aí um dia errou, se errou ontem só, errou ontem, não tem problema, errar é humano. É mais antigo do que andar para frente essa frase, mas é isso, errar é humano. Mas, se ele, todo lance como esse, se ele achar que é simulação, ele não pode continuar no VAR. Se errou um dia, errou um dia. Só para falar de arbitragem, a gente acompanha o jogo do Bahia, vibramos com tudo, então deixa eu ver como é que foram os outros jogos. Pênalti a favor do Botafogo. Não foi pênalti. Salve, o de Goiás, que é FIFA. Sampaio. O Wilton Pereira Sampaio. Vai lá e marca pênalti. O cara do VAR, seu Gilberto Rodrigues Castro Júnior, disse que foi pênalti. Ele vai, olha de novo e diz então foi pênalti. O goleiro sai, o goleiro do Mirassol sai. O Mirassol disse, esse ano já é Mirassol, Mira Furacão, hein? Furacão de tempo ruim, não Atlético Paranaense. Sim. O goleiro sai para pegar a bola assim, o cara passa por ele, faz uma queda lá, o cara marca pênalti. Então tem que olhar essa arbitragem. Se ele marca sempre assim, não pode ser árbitro de VAR. Se ele errou uma vez, aí não tem jeito. Beleza. Valeu, aquele abraço, muito obrigado. E bora Bahia, ganhar do Palmeiras. Bora Bahia, domingo tem mais provavelmente live do Farol aqui no domingo pela manhã para falar tudo sobre esse confronto com o Palmeiras que promete demais. Valeu, galera, lembra do like, se inscrever no canal, ativar as notificações, a gente volta em breve aqui no Farol. Tchau, tchau, bora Bahia. Bora Bahia.